Olá, pessoal que acompanha a TV Indaiatuba. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo com a doutora Flávia Thaís de Genaro, que é advogada e assessora jurídica da TV Indaiatuba. E quando a gente tem muitas dúvidas, né, que a coisa está meio confusa, a gente corre lá para a doutora Flávia para orientar a gente aqui e orientar vocês que estão assistindo essa entrevista aqui. Antes de mais nada, doutora, obrigado mais uma vez por atender a TV Indaiatuba e tirar as dúvidas aí que a gente que tá muito confuso as coisas, viu? Obrigado, viu? Imagino. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, é impressão minha ou a coisa está confusa mesmo? Eu acho, viu? Tá terrível, né? Acho que para quem tá, tanto para quem está trabalhando como para quem está em casa, ninguém mais sabe se usa máscara, se não usa, se pode trabalhar, se não pode. Eu acho que a coisa está confusa e acho que também que as pessoas estão tendo bastante problemas em relação à sua situação financeira, já as pessoas, acho que a gente está num momento que ninguém sabe o que fazer, né? Mas, enfim, a gente tá lutando e tendo esperança que a situação vai se resolver, né? Doutora, a doutora que vê a parte jurídica dessa situação aí, também na parte jurídica, tá tudo confuso? Olha, vou falar, a questão da busca e apreensão em relação a financiamento de veículos. Tem juiz que diz que não pode ter, que não dá liminar de busca e apreensão para o banco, falando que o coronavírus realmente é uma situação imprevisível que trouxe prejuízo para o cidadão e indefere a liminar. Porém, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caça a liminar, dizendo que o banco tem razão para pedir a busca e apreensão, uma vez que existe o compromisso mensal da pessoa tá pagando aquilo lá, que o compromisso foi feito antes da pandemia. Entendi. Então tem juiz que entende de uma forma e tem juiz que entende de outra, é isso? Em cada caso está acontecendo isso, inclusive nas ações envolvendo retomada de imóvel, inclusive em ações de suspensão de acordos. Vamos supor, a pessoa firmou um acordo antes da quarentena, não conseguiu cumprir. Tem juiz que defere a suspensão se a empresa comprovar que está fechada, que não conseguiu renda. Porém, tem juiz que fala que a pessoa tem que dar um jeito e pagar. Então, assim, é uma situação tanto acho que difícil para quem é advogado, tanto é difícil também para quem julga o caso. É uma situação assim que é diferente no mundo jurídico. Ninguém contava com uma situação. Casos atípicos, né, doutor? A A situação pandemia, atípica, né? a pandemia mexeu na realidade de todo mundo, né? Agora, a pessoa, vamos supor, que realmente financiou O que um que o pessoal carro, está mandando? ela perdeu o emprego, ou mesmo teve seu estabelecimento fechado. Ela realmente pode não ter tido rendimentos para pagar aquele carro, mas o compromisso tinha sido firmado, né? E, doutora, eu estou com um monte de pergunta aqui, o pessoal mandou muita pergunta, né? A doutora já falou sobre o financiamento de veículo, eu queria que a doutora deixasse bem claro isso aí. No caso de financiamento de veículo, que a pessoa atrasou parcelas, né? Tem juiz que está relevando isso e tem juiz que não está relevando pela atual situação. Em Jundiaí, eu vi uma decisão que o juiz deu uma liminar para suspender o financiamento da pessoa. O banco agravou, lá no tribunal eles revogaram, falando que a pessoa que é obrigada a estar pagando o financiamento, entendeu? Senão ela vai perder o carro. Então, doutora, Os mas financiamentos. existe uma coisa, doutora, existe uma coisa entre querer pagar e poder pagar, né? Então, é essa a realidade que a gente está passando. Vamos supor, a pessoa pode ela estaria numa situação antes da pandemia e agora está em outra situação.
E agora, o que que se faz? Pode ser que a pandemia deixou, vamos supor, numa empresa, por exemplo, comercial, que teve que fechar, quando no momento de reabrir, agora já teve que fechar de novo, teve funcionários demitidos, pagou rescisão. Às vezes o empresário não tem de onde tirar nesse momento, realmente vai precisar de um prazo um pouquinho maior, não que ele vai deixar de pagar. Ele Porque vai a precisar de receita não às está vezes, entrando, né, doutora? vai precisar, às vezes, de um prazo um pouquinho maior, entendeu? De esperar um pouquinho. Mas a questão do banco também tem quem trabalha para o banco vai ter que exigir o cumprimento do contrato, né? E é uma situação difícil para as pessoas mesmo. Eu Tanto para ouvi quem uma frase essa semana, doutora, do doutor Osmar Terra, deputado federal, e eu gosto muito das ponderações que ele faz, né? E ele falou uma coisa que, por mais que exista o contrato, existe uma coisa chamada bom senso, né? E eu os acho que é bom bancos têm que também ter ter bom bom senso nessa senso. hora, né? Que às vezes é uma questão de esperar um pouco, vamos supor, 2 meses para a pessoa se equilibrar novamente. Tem a pessoa realmente que, vamos supor, que foi inadimplente, porque às vezes teve um mau preparo financeiro, aí vai ter que devolver o veículo, porque não realmente vai ser a pessoa que realmente pode ter tido algum problema, que se esperar uns 2 meses, pode retomar o financiamento normalmente. Aí que a gente tem que conversar com as partes, né? Ô, doutora, Aí que chegou a uma pessoa outra pergunta aqui, muito importante aqui, em relação à pensão de alimentos, né? A pensão alimentícia. Como é que fica a situação? É a mesma coisa do financiamento? Tem juiz que entende que dá dificuldade, tem juiz que não entende. Como é que funciona? questão da pensão, ela tem caráter alimentar de menor, então é um pouco mais séria. Então, na verdade, vamos supor, tem juízes que, vamos supor, em virtude da pandemia, não estão decretando a prisão do devedor, não estão decretando a prisão do devedor, porém, tem juízes que mantêm o posicionamento de que a pensão é devida e que o devedor tem que pagar sob pena de prisão. Porém, o STJ ele tá para decidir de forma para todos os processos de execução de alimentos se nesse momento de pandemia se pode se decretar a prisão do devedor. A gente está aguardando uma posição definitiva, entendeu? Então, doutora, mas num caso desse aí não pode se, por exemplo, a pensão alimentícia foi estipulado um exemplo R$ 1.000. Tá? Nessa situação da pandemia, não se pode chegar num acordo de R$ 500, de R$ 600, entendeu? Para ajudar as duas partes. A pessoa que tem a obrigação alimentar, se não conseguir um acordo com a genitora, tem que pedir uma revisional urgente, já aprovando para o juiz toda que houve que a pessoa está ganhando menos, que a pessoa houve uma redução de horário, perdeu o emprego, entendeu? Já tem que deixar a situação clara para a própria mãe, para a própria criança, para a própria genitora, de que ela não vai conseguir manter a situação dela, a situação que foi estabelecida antes da pandemia, que ele perdeu o emprego. Tem que provar isso com documento, entendeu? Mas ainda continua o caso de não cumprimento da pensão, a prisão, é isso? Como eu falei, o STJ ele tá decidindo de forma uniforme em relação, no período de pandemia, se vai decretar a prisão do devedor ou não, entendeu? Eu acredito que pela seriedade da questão, que é pensão alimentícia, que a prisão é a única alternativa, entendeu? É a única alternativa. Porque Entendi. a criança, infelizmente, mesmo em pandemia, ela tem que comer, né? E é uma situação que realmente é muito fantasiosa, é uma situação que é muito estranha para o direito, entendeu? Porque ele está tendo que proteger situações que ele nem imaginava que pudesse existir, entendeu? Então, doutora, mas existem casos, por exemplo, que o pai pagou certinho a pensão até agora, perdeu o emprego com a pandemia. Não tem, durante a pandemia, ninguém está contratando, muito difícil contratar, muito difícil arrumar uma receita. Como é que fica a situação desse pai? O que a doutora aconselha? A entrar com uma revisão de alimentos? É urgente, é o mais sensato que ele possa fazer é pedir a revisão. Essa Deixar revisão demora, ou doutora? mesmo diminuir por conta, ele vai assumir um risco aí de poder ter um problema para o futuro.
Essa revisão, ela demora? Ah, na verdade, você pede com urgência, tudo. Eu acredito que dá para fazer audiência por videoconferência. Se a pessoa tiver com urgência, tem como ser de uma forma um pouquinho mais ágil, sim. Mas tem um prazo para isso ou depende de fórum para fórum? Não, sim, para revisão de alimentos, está falando Isso, prazo? isso. A partir da pessoa, a partir do momento que a pessoa não conseguir pagar, já entra de uma vez. Então, se ela deixar de pagar, é pior para ela, você entendeu? Entendi. O problema maior que eu vejo, doutora, é a pessoa que ela está pagando certinho e por essa pandemia aí, ela não consegue cumprir a sua obrigação, mas não porque ela não quer, mas é porque a situação levou a isso, né? Então, hoje nós estamos vendo aqui, hoje eu vi na UOL, doutora, que a cada 10 empresas, duas estão fechando por causa da Não, pandemia. eu vi essas mesmas notícias, que a maioria que é uma grande porcentagem de empresas estão de portas fechadas e não tem expectativas de reabertura até o fim de 2020. Né? Eu li, passou em tudo que é noticiário, realmente passou falando realmente a respeito disso. Inclusive, doutora, hoje eu escutei, vi no Facebook o pessoal criticando muito o prefeito Gaspar, né? Por não abrir o comércio, não sei o quê. Mas não depende dele, né, doutora? Quem manda é o governador, não é verdade? Na verdade, foi decreto do governador, né? Que, inclusive, no início ele estipulou até multa, né? No caso da pessoa não estar usando máscara. E, na verdade, existe uma rigorosidade em relação aos comércios voltarem a funcionar. Mas, na verdade, as multas foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Na verdade, não existe, nessa fixação dessa multa, por não utilização de máscara, é uma coisa que não estava nem sequer prevista na lei que instituiu a quarentena. A quarentena simplesmente deu poderes para a vigilância sanitária no sentido dela orientar as pessoas no combate ao coronavírus e não deixa uma brecha para que as pessoas sejam multadas por não estar atendendo qualquer determinação legal. Então, Então, foi por isso que o presidente vetou porque eu vejo as multas. eu vejo o pessoal falando, né? O Gaspar tem que abrir o comércio, mas não depende dele, né, doutora? Né? Na Inclusive, verdade, na verdade é uma desse, na verdade, é o governo do estado, né? ele tá atendendo a determinação do governo do estado de São Paulo, né? E o Superior Tribunal Federal já determinou, né? A Justiça determinou que tem que seguir a determinação do governo, né? Já houve parecer do STF nesse sentido de que cabe cada ente a cada ente governamental estipular as medidas necessárias no combate à pandemia, né? Cada ente federativo está responsável por determinar, por fazer uma regulamentação que regule para que não haja proliferação da pandemia. Então, Agora, se eu está vejo o governo, adiantando ou não sei, né? eu vejo os municípios, né, refém do governador. Tem município aí que tem muitos poucos casos e está numa região de zona vermelha e está fechado, doutora. Então, quer dizer, o governador tem esse poder, doutora? Teve uma discussão, olha, na verdade eu vi uma decisão olha, deixa eu lembrar a comarca, é uma comarca aqui perto, é São Vicente, é a comarca de São Vicente. Uma pessoa entrou com pedido para que ele não fosse obrigado a usar máscara, porque no município dele não tinha uma legislação que obrigasse ele a usar máscara, pois, com base no decreto do governador, o Tribunal de Justiça, assim, ele decidiu a favor do Estado, falando que o uso é obrigatório, porque existe um decreto do governamental que obriga esse uso, e que é uma medida que protege a pessoa e terceiros. Foi com base nessa decisão, que no meu parecer foi mais política do que jurídica.
Porque a primeira instância não foi errada em relação, porque a própria, assim, não existe não existe uma legislação que te obriga a usar uma máscara, você entendeu? Não existe uma Não lei existe uma, fixa, né, doutora? Em caso de não pandemia, é existe obrigatório usar máscara. os princípios da administração pública, mesmo a lei qualquer lei que te obrigasse a usar a usar a máscara, ela tem que seguir os parâmetros da lei administrativa, né, que rege o direito administrativo. Quer dizer, ela tem que atender os princípios, ela tem que estar de acordo com a Constituição, entendeu? Doutora, então, essas dúvidas que a gente tem, né? Por exemplo, vamos falar aqui da nossa cidade, Indaiatuba, né? Em Indaiatuba foi determinado o uso de máscara, tá? O número de máscara. Em São Paulo, o governador falou que vai multar, fazer uma multa de R$ 5.000 para quem não usar máscara. Então, ele pode isso, doutora? Então, isso que eu estou falando. O presidente Jair Bolsonaro vetou essa parte do decreto governamental que obrigava as pessoas a usarem máscara. Na verdade, foi vetado. Atualmente, na verdade, a pessoa ela é obrigada a usar máscara, porém, se ela tiver sem máscara, ninguém vai poder multá-la, entendeu? Porém, vai poder adverti-la. Ou mesmo a pessoa vai ser responsável pelas consequências de estar sem máscara, entendeu? Se eu, por acaso, passar algum tipo de contaminação com um terceiro, ou mesmo um estabelecimento comercial que já sinalizou que lá é obrigatório o uso de máscara, eu posso ser proibida de entrar, a pessoa tem sua razão de não me deixar entrar se eu estiver sem máscara, você entendeu? Vou deixar bem claro aqui, registrado, que nós não estamos fazendo apologia para ninguém usar máscara, não. Então, todo mundo tem que usar máscara. De forma nenhuma. Né? Recomendamos o uso da máscara para você, para se proteger, porque o maior interessado na sua vida é você mesmo. Então, você tem que cuidar de você. Mas, doutora, o que a gente vê, a gente está vendo assim de alguma confusão aqui na cidade, que a gente está vendo muito barzinho, né? Com meia porta aberta, o pessoal lá fora, sem máscara e não sei o quê. Como é que fica esse pessoal, doutora, em relação ao uso obrigatório de máscara? Como eu falei, a própria lei que instituiu a quarentena, ela estipulou medidas protetivas de orientação à população para que ela use a máscara, entendeu? No entanto, ela não abriu nenhum tipo de brecha para que haja uma punição em relação se ela não usar. Então, na verdade, o que ela tem a obrigação, ela tem a obrigação de usar, entendeu? Porém, não tem nenhuma consequência se ela não usar, entendeu? Agora, se um terceiro particular for prejudicado com a conduta dela, ela é responsável porque ela é obrigada, ela tem uma obrigatoriedade de usar. Tudo é muito estranho, entendeu? Então, tudo é muito estranho. A doutora já deve ter presenciado, a senhora vai, por exemplo, no supermercado, tem lá um cartaz, proibido entrar sem máscara. Máscara, né? Tem que medir a temperatura. Os estabelecimentos comerciais podem barrar as pessoas, né? Sim, é o que está no decreto, entendeu? Que tem que ter um número limite de pessoas, e de acordo com a metragem, a pessoa tem que estar usando máscara e tem que ter o suporte de álcool em gel. Doutor, outra pergunta que está chegando muito aqui para a gente. Como é que funciona em relação aos condomínios particulares? Os condomínios, a mesma determinação, álcool em gel, sem aglomeração, a área comum está fechada, por exemplo, parquinhos, salões de festas. Desde o início da quarentena, os condomínios estão proibidos de estarem fazendo uso da área comum para festas, para aglomerações. E elas são passivas de fiscalização também, né? Na justiça. Tem gente entrando na justiça pedindo a liminar. E elas são passivas de fiscalização também, né? Também. A prefeitura pode e deve fiscalizar os condomínios. Outra coisa, doutora, e festa clandestina?
que a gente está vendo muito aí no estado de São Paulo. As festas tivemos agora em Santa Bárbara do Oeste, um rodeio clandestino, né? Como é que fica a situação desse negócio dos rodeios clandestinos, das festas clandestinas, né? O que pode ser feito, né, de denúncia? Eu acho que, vamos supor, festas clandestinas e rodeios clandestinos são umas condutas mais sérias. Inclusive, eles podem entrar até no Código Penal, como sendo, vamos supor, sendo uma conduta que está, vamos supor, está incentivando a proliferação de um vírus, de uma pandemia, entendeu? Eles podem entrar até no Código Penal. Pode responder criminalmente por isso, entendeu? Então, deixar bem claro, isso aí está proibido, né, doutora? Não pode, né? Realmente a pessoa, uma festa clandestina com aglomeração, uma festa de rodeio ainda é mais grave ainda. A pessoa corre risco de responder criminalmente. E a gente está vendo... Pelo estado de pandemia instaurado no país inteiro. Inclusive, a doutora deve estar acompanhando aí na internet aí. Toda semana a gente vê os jovens, né, fazendo festa clandestina, né, levando o vírus para casa, e tem o pai e a mãe que já são de idade, já é mais o risco a mais com essa pandemia aí. Esse jovem também pode responder por isso, né, doutora? A pessoa pode responder crime. Se alguém fizer um boletim de ocorrência, instaurar um inquérito, se havendo alguma denúncia, a pessoa pode vir a responder criminalmente. Entendi. Eu não lembro a pena, mas é pena de reclusão, de 3 a 5 anos, uma coisa meio puxada, assim, não é uma pena leve, não, viu? Não é, né? O pessoal, infelizmente, algumas pessoas só entendem essa forma da lei, né? Essa que é a grande verdade, né, doutora? Doutora, quer acrescentar alguma coisa para falar a respeito aí de alguma coisa que a doutora está sabendo aí, de fiscalização, de multa, alguma coisa? Não, acho que eu falei necessário. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou às ordens. Meu e-mail é flaviadb@terra.com.br. Tá certo. Doutora, só para encerrar, existe, né, uma previsão de retorno do comércio, né? Eu queria que a doutora explicasse aí essa retomada do comércio com os cuidados, né, para receber seus clientes, né? Tem que ser seguido à risca, né, doutora? De preferência, que a pessoa, dependendo da sua atividade, vá até a vigilância sanitária e pegue o projeto do seu próprio estabelecimento e siga, para não ter nenhum problema de denúncia ou nenhum problema com a própria prefeitura, que veja o que é necessário, quais são as medidas necessárias para a retomada do seu comércio ou do seu negócio. A prefeitura está disponibilizando uma cartilha, né, para os comerciantes, né, doutora? Também baixar a cartilha aí na vigilância, ver certinho o que está sendo necessário para a pessoa também não correr nenhum risco de tomar alguma multa, ou mesmo de estar alguma multa, ou ter algum problema administrativo. Se é uma pessoa que recebe um número razoável de pessoas, né? Mesmo autorizado pela prefeitura a funcionar, se ele não seguir as normas, ele pode ser fechado, pode ser multado e pode ser fechado também, né? Pode sofrer uma paralisação de atividades para regularização administrativa. E ela pode arbitrar a multa até que a pessoa resolva a situação. Ela pode ser lacrada até que se regularize tudo. Entendi. E a multa não é barato não, né, doutora? Não, umas multas pesadas. Multa pesada, bem né? Pesadas. Tá, jóia. Doutora, quero agradecer demais, mais uma vez, de ter tirado todas essas dúvidas aí. Pessoal que quiser tirar alguma dúvida com a doutora, passa seu e-mail, seu contato, para a pessoa entrar em contato e já tirar a dúvida direto com a doutora aí. É flaviadv@terra.com.br. Então tá, jóia. Se tiver alguma dúvida aí, você que está assistindo essa entrevista, entre em contato lá com a doutora Flávia. A doutora Flávia vai estar orientando você, vai estar tirando suas dúvidas, né? E, doutora, a gente volta aí na semana que vem ou na outra para tirar mais dúvidas aí, porque a dúvida todo mundo está com dúvida e o doutor está salvando nós aqui, viu? Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço o senhor também. Então tá, jóia. Essa foi a doutora Flávia Thaís de Genaro, advogada e assessora jurídica
da TV Indaiatuba. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado, vocês também.